Fala galera, tudo bem? Aqui é a professora Ana Beatriz de Física e hoje nós vamos ver uma parte da física, que seria da frente 3, né, da parte da apostila do pré-vestibular, que é sobre física térmica, tá? Para começar a estudar física térmica, a gente começa falando sobre termometria. E o que seria termometria? O que a gente vai ver em termometria? A gente vai ver esses tópicos. Temperatura e calor, que tem uma diferença entre temperatura e calor. O que seria equilíbrio térmico? Princípio zero da termodinâmica, pontos fixos fundamentais, escalas termométricas e zero absoluto. Tá. O que seria temperatura? Gente, temperatura é o grau de agitação das minhas moléculas. Aqui eu tenho um exemplo, meu corpo frio, eu tenho umas partículas menos agitadas, e o meu corpo quente, eu tenho partículas mais agitadas. Então, quando eu estou medindo a minha temperatura, eu estou medindo o grau de agitação das moléculas do meu corpo. E isso é muito diferente do que seria calor. O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito, que se desloca espontaneamente de um corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, é espontâneo esse fluxo de energia. Se eu tenho um corpo que ele tem uma temperatura maior, espontaneamente ele vai transmitir, né, essa energia para um corpo de temperatura menor. Ou aqui eu tenho um corpo com uma temperatura A e esse corpo com uma temperatura B, e o corpo de temperatura B ele está com uma temperatura mais baixa. Então o fluxo de calor, o fluxo de energia seria esse sentido aqui. Equilíbrio térmico. O que seria equilíbrio térmico? É o estado que se igualam as temperaturas. Então, eu tenho dois corpos ou mais, e quando eles se encostam, né, e estão isolados termicamente do ambiente, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Vai ter um fluxo de calor até que eles entrem em equilíbrio térmico, ou seja, até que eles fiquem com a mesma temperatura. Princípio zero da termodinâmica. O que seria o princípio zero da termodinâmica? Gente, termodinâmica a gente vai ver um pouco mais à frente, mas aqui já é importante falar de um dos princípios dele, que é o princípio zero. Esse princípio afirma que se dois corpos A e B estão separadamente em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, eu tenho três corpos aqui, né? Se eu tenho A e B em equilíbrio térmico com C, ou seja, A e B têm a mesma temperatura do que C, então A e B estão em equilíbrio térmico. Pontos fixos fundamentais. Eu tenho dois pontos que são muito importantes para depois a gente discutir as escalas termométricas. E esses pontos quais são? É o ponto de fusão, tá? Conhecido também como ponto de gelo fundente ou ponto fundente, e o ponto de ebulição, conhecido também como ponto de vapor. Esses dois pontos a gente conhece muito da água, né? Que o ponto de fusão da água, lembra a fusão? Aquele que eu estou passando do sólido para o líquido. Ele é zero, da água, 0 graus. E o ponto de ebulição da água, aquele que está passando do líquido para o vapor, seria 100 graus Celsius, tá? Escalas termométricas. Eu tenho 3 escalas que são as mais importantes. Aqui no Brasil a gente usa graus Celsius, então eu tenho essa escala onde aqui em cima eu tenho meu ponto de ebulição da água, tá? Como parâmetro. Aqui no meio fica a temperatura que eu quero calcular. E aqui embaixo é onde eu tenho meu ponto de fusão do gelo. No grau Celsius, o ponto de fusão é 0, o ponto de ebulição 100. Fahrenheit a gente utiliza, por exemplo, nos Estados Unidos. O ponto de fusão 32, o ponto de ebulição 212. E a escala Kelvin, para quem não lembra, a escala Kelvin é uma escala científica. E é ela que nós utilizamos como Sistema Internacional de Unidades de Temperatura, onde o ponto de fusão do gelo é 273 e o ponto de ebulição ele é 373. O que seria o zero absoluto? Gente, zero absoluto é o estado térmico de zero agitação molecular. E a escala absoluta no Sistema Internacional é na escala Kelvin, tá? Que possui um zero em aproximadamente menos 273,15. Esse zero absoluto, gente, lembra que eu falei que temperatura é o grau de agitação das moléculas? O zero absoluto não quer dizer que as minhas moléculas pararam.
tá? Elas não estão paradas, elas estão vibrando no seu estado mínimo. É o mínimo de vibração delas. Então a gente chama isso de zero absoluto. E é na escala Kelvin. Aqui tem um exemplo, tá? Vou ler com vocês e a gente vai fazer esse exemplo. Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com escala totalmente apagada, um estudante o coloca em equilíbrio térmico com gelo fundente e depois com água em ebulição sob pressão atmosférica normal. Em cada caso, ele anota e altera a atingida pela coluna de mercúrio. 10 centímetros e 30 centímetros, respectivamente, medida sempre a partir do centro do bulbo. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico com o laboratório e verifica nessa situação a altura da coluna de mercúrio é de 18 centímetros. Ele quer saber a temperatura do laboratório na escala Celsius deste termômetro. Aqui tem um desenho exemplificando. O que ele fez? Ele botou que essa escala aqui está em centímetros, então para o ponto de fusão, o meu termômetro estava com 10 centímetros, no termômetro de mercúrio. Para o ponto de ebulição, ou de vapor, o meu mercúrio estava a uma altura de 30 centímetros. Quando ele foi medir a temperatura do laboratório, ele viu que o termômetro bateu no 18 centímetros. Ele quer saber qual a temperatura está quando o meu termômetro está a 18 centímetros. Vamos lá, vou fazer aqui com vocês. Primeira coisa, vou desenhar aqui uma escala. Aqui é a minha escala dos centímetros, onde o ponto de ebulição é 30, do laboratório está em 18, o ponto de fusão é 10. Agora, do lado dele, vou desenhar a escala Celsius, porque ele quer saber em Celsius. Na escala Celsius, ponto de ebulição 100. C, que eu quero saber, de fusão 0, que é a escala Celsius. Não sei se vocês lembram, mas a gente vai fazer aqui o barriguinha, barrigão, o orelhinha, orelhão. A gente vai pegar esses pontos. Primeiro eu pego esses pontos pequenos, tá? Essa diferença menor aqui. Vai ser 18 menos 10 dividido pela diferença maior, que é 30 menos 10. Igual, aqui é a mesma coisa. C menos 0 dividido por 100 menos 0. 100 menos 0. Aqui vai dar 8 dividido por 20 é igual a C dividido por 100. Multiplica cruzado. 800 é igual a 20C. Ele quer saber, gente, a temperatura em graus Celsius, né? Então, vou botar aqui. C é igual a 800 dividido por 20. Corto os zeros. C é igual a 80 dividido por 2. C é igual a 40 graus Celsius. Essa é a resposta. 40 graus Celsius. Letra C. Letra C, tá? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Dilatação térmica. Vista essa parte de termometria, de escalas termométricas, tem um outro ponto muito importante que seria a dilatação térmica, tá? O que é a dilatação térmica? Vou começar com a dilatação térmica dos sólidos. Gente, todo corpo sólido ele vai dilatar quando aumenta a sua temperatura. Aqui eu tenho duas imagens que são muito importantes. Essa imagem aqui, não sei se dá pra ver, tem uma rachadura na ponte, tá? Não sei se vocês já repararam quando passam por uma ponte, principalmente a ponte Rio-Niterói. Tem umas linhas no chão que é um espaçamento entre uma placa e outra de cimento. O que acontece? Esse espaçamento ele tem que existir. Por quê? A placa de cimento, gente, ela vai dilatar, ou seja, ela vai aumentar o seu comprimento. Então, quando ela dilatar, ela precisa desse espaço para não começar a subir uma placa em cima da outra e a ponte quebrar. A mesma coisa com o trilho do trem. O trilho do trem, ele, entre um pedaço e outro, tem um espaçamento. Que quando aumentar a temperatura, ele vai dilatar
e o trilho ele não pode subir um em cima do outro. Então, esse espaçamento ele é calculado antes de fazer todo o trilho do trem. Então, a dilatação ela é muito importante nessa parte de construção civil, por exemplo. A gente vai ver dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. Primeira coisa, dilatação linear. O que seria a minha dilatação linear? Eu tenho aqui uma barra, onde eu tenho um comprimento inicial, L0, tá? Ela vai esquentar e ela vai dilatar, ou seja, ela vai aumentar o seu comprimento. A dilatação linear, ela é em uma dimensão, ou seja, só o comprimento dela que dilata. Aqui, ó, L0 é o comprimento inicial, alfa é o meu coeficiente de dilatação linear. Gente, coeficiente de dilatação linear, ele é do material, ele é específico do material. Cada material tem o seu coeficiente. Isso aqui é dado. E ΔT é minha variação de temperatura. Então, a minha fórmula é ΔL, que é a variação, né, o que você tinha antes e o que você tinha depois. Aqui, ó, ΔL, final menos inicial, é igual a comprimento inicial vezes o meu coeficiente, vezes a variação de temperatura. Dilatação superficial. Agora, eu estou dilatando a área, a superfície. Então, eu estou dilatando em duas dimensões. Aqui eu tenho a área inicial, quando eu dilato, tem a área final. A fórmula é do mesmo jeitinho da dilatação linear. A única diferença é que a linear é o comprimento, superficial é a área. Então, aqui eu tenho a variação de área é igual a área inicial vezes beta, agora o coeficiente é diferente. O coeficiente aqui é de dilatação superficial, tá? Vezes a minha variação de temperatura. Dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica, mesma coisa, só que agora eu estou dilatando o volume. Eu tenho um volume inicial, dilato meu volume final, variação de volume é igual ao volume inicial vezes gama. Gente, gama agora é coeficiente de dilatação volumétrica, vezes ΔT, que é a minha variação de temperatura. Vocês repararam que eu tenho 3 coeficientes? Isso mesmo, eu tenho coeficiente linear, superficial e volumétrico. E aqui está a relação entre esses coeficientes. Aqui, ó, 2α é igual a beta, ou seja, 2 vezes o meu coeficiente de dilatação linear é igual ao coeficiente de dilatação superficial. 3 vezes o meu coeficiente de dilatação linear é igual ao meu coeficiente de dilatação volumétrico. Isso é importante porque muitas das questões, elas pedem, por exemplo, uma dilatação volumétrica e te dão um coeficiente linear. Mas se você está fazendo dilatação volumétrica, você precisa do coeficiente de dilatação volumétrico. Se ele te deu linear, é só você fazer isso aqui, ó. 3 vezes o linear dá o coeficiente de dilatação volumétrico. Aqui tem um exemplo que eu vou fazer com vocês, é teórico, então não precisa de continha. Vamos lá, 2 copos de vidro iguais em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente foram guardados um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos de física térmica. De acordo com a física térmica, qual é o único procedimento capaz de separá-los? Gente, quem nunca passou por isso em casa, né? Botou 2 copos de vidro um dentro do outro e depois não conseguia mais separar esses 2 copos de vidro. O que acontece? Aqui, ó, eu tenho o copo A e o copo B. O B está embaixo, o A está dentro do B. Ele quer saber o que a pessoa pode fazer para conseguir separá-los. Vamos lá. Letra A. Mergulhar o copo B em água em equilíbrio térmico com cubos de gelo, ou seja, esse aqui vai ser resfriado, o copo B, e encher o copo A com água à temperatura ambiente. Isso não vai adiantar muita coisa, porque se você encher esse copo aqui com temperatura ambiente e o copo de fora com gelo, o copo de fora ele não vai dilatar, porque está mais gelado. E o de cima, ele também não vai dilatar porque a temperatura está ambiente. Então ele está em equilíbrio com o ambiente, então você não vai conseguir tirar os copos. Então não é a letra A. Letra B, colocar água quente superior à temperatura ambiente, tá? No copo A. Gente, se vocês colocarem água quente no copo A, o copo A ele vai dilatar. Se o copo A está dentro do copo B e ele dilatar, aí que ele vai prender mais mesmo, ele não vai soltar de jeito nenhum. Então não é a letra B. Letra C.
mergulhar o copo B em água gelada, e deixar o copo A sem líquido. Também não vai adiantar, porque se você jogar o copo B na água gelada, ele não dilata. Então ele vai continuar ali preso. E não vai fazer nada com A. Então não vai soltar o copo. Também não é essa. D. Encher o copo A com água quente e mergulhar o B em água gelada. Também não adianta, porque o copo A vai dilatar. Se ele dilatar, ele vai ficar mais preso. Então só nos resta a letra E, que é encher o copo A com água gelada, né, o de dentro, e mergulhar o B em água quente. Aí sim, porque aí o de cima vai ficar gelado, e o de baixo, se você mergulhar na água quente, ele vai dilatar. Dilatando, ele solta do copo A. Então aqui seria a alternativa E, ok? Muito parecido com questão do Enem. Dilatação térmica de líquidos. Gente, o líquido, ele também dilata, tá? Não é só o sólido. O líquido, ele também vai dilatar. Mas qual é a diferença? Os sólidos, eles têm forma própria, né? Ele tem o próprio volume dele definido. Os líquidos têm somente o volume definido. Ah, eu tenho 1 litro de água, por exemplo. Água é líquida. Esse 1 litro de água, você vai colocar dentro de algum recipiente que caiba 1 litro de água. Então, quando eu vou estudar a dilatação dos líquidos, eu não estudo somente a parte do líquido dilatando. Eu tenho que levar em consideração que ele está dentro de algum recipiente e esse recipiente ele também vai dilatar. Então, por exemplo, eu pego 1 litro de água, coloco dentro de um jarro de vidro ou de uma panela. Se eu começar a esquentar esse recipiente, né, que seria o vidro ou a panela, ele vai dilatar e a água também. O que pode acontecer? Pode acontecer uma coisa chamada de dilatação aparente. O que seria essa dilatação aparente? Ó, aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho aqui um recipiente que ele está a temperatura inicial, uma temperatura inicial, e ele tem um volume inicial. O que acontece? Eu aqueço, a partir do momento que eu aqueço, o meu recipiente ele vai dilatar e a minha água, né, dentro dele também vai dilatar. O que pode acontecer? Isso aqui, ó, o líquido extravasar, ou seja, ele pode transbordar. E essa diferença aqui, ó, foi o que dilatou, tá? O que seria essa dilatação aparente? É a variação de volume aparente é igual à dilatação do volume real menos a dilatação do meu recipiente, tá? E como que eu calculo essa variação transbordada? É a variação de volume que transborda igual à variação do meu volume aparente, ok? Aqui eu tenho o comportamento anômalo da água. O que seria o comportamento anômalo da água? Eu tenho, por exemplo, aqui a água a 0 graus. O que acontece? Geralmente, todos os corpos e líquidos, quando eu aqueço, eles vão dilatar, ou seja, eles vão aumentar o volume deles, o comprimento deles. O que acontece com a água? A água, quando eu começo a esquentar, de 0 a 4 graus, ela não dilata, ela comprime. Ela só começa a dilatar depois de 4 graus. Então aqui eu tenho a água a 0 graus, comecei a esquentar, ela deu uma diminuída no volume dela. Quando ela passa de 4 graus, aí sim ela começa a aumentar o volume. Aí o gráfico fica mais ou menos parecido com isso aqui. De 0 a 4 ele dá uma caída, depois ele começa a subir. Então a água ela se comporta desta forma. Bem, seguindo. Outro tópico muito importante da física térmica, calorimetria. O que seria a calorimetria? Agora a calorimetria seria o estudo do calor. Eu tenho 2 tipos, calor sensível e calor latente. O que é o calor sensível? Gente, o calor sensível é aquele que não tem mudança de fase, ou seja, eu não passo do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, não tem mudança de fase, mas eu tenho variação de temperatura, tá? A unidade de medida de calor no sistema internacional é o Joule, porque calor é energia. Mas a gente vê muito usar o caloria, né? Cal. E uma caloria é igual a 4,18 joules.
Capacidade térmica. O que seria a capacidade térmica? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Aqui, ó, tem um exemplo. Eu tenho aqui um corpo, né, que eu vou elevar a temperatura, né, de 26 graus para 46. Então, a minha variação é de 20. E eu quero saber a capacidade térmica desse corpo. Eu tenho que a quantidade de calor dele é 40 calorias. Capacidade térmica, gente, é quantidade de calor, esse aqui é a quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura. Então, neste exemplo, seria 40, que é a quantidade de calor, dividido por 20, que é a variação de temperatura. Então, a minha capacidade térmica é 2 calorias por grau Celsius, tá? Além da capacidade térmica, eu tenho uma coisa chamada calor específico. O que é calor específico? É a quantidade necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa, ou seja, 1 grama de massa, tá? Aqui, ó, calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa vezes variação de temperatura. Aqui, ó, fui de 26 para 27 graus Celsius, então eu variei 1 grau. E a minha quantidade de calor é 0,5 calorias. Então vai ficar 0,5 dividido por 1 grama, porque ó, é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius de uma unidade de massa, ou seja, 1 unidade de massa, 1 grama, vezes a minha variação de temperatura, que é 1 grau Celsius. Então, meu calor específico é 0,5 calorias por grau Celsius. Gente, calor específico é uma coisa, e capacidade térmica são coisas específicas de cada corpo, tá? Não é o mesmo para todos os corpos. É diferente para diferentes corpos. Calor sensível. O que seria o meu calor sensível? Gente, calor sensível, como eu disse, eu não tenho mudança de fase, mas tenho variação de temperatura. Então, seria isso aqui, ó. Calor sensível é a massa do meu corpo vezes o calor específico vezes a minha variação de temperatura, tá? Bem, o que acontece aqui? Tem alguns pontos. Ponto 1. A massa do corpo. Quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura. Imagina, você tem um pedaço de gelo desse tamanho e um bloco de gelo desse tamanho. A quantidade de calor, para você variar essa quantidade de calor deles, é mais fácil você variar a quantidade de calor de um bloquinho deste tamanho do que de um bloco deste tamanho, né? Então, quanto maior a massa do corpo, maior a quantidade de calor necessária para você variar a sua temperatura. O calor específico, né? Quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor necessária para variar a sua temperatura. Quanto maior a variação de temperatura que deseja obter de um corpo, maior a quantidade de calor que você deve fornecer. O que a gente viu com isso aqui? Essas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, quanto maior uma grandeza, maior tem que ser a outra. Calorímetro. O que é um calorímetro? Tem muitas questões que vocês trabalham com calorímetros e ninguém sabe o que é um calorímetro. Aqui é a foto de um calorímetro, tá? Esse recipiente aqui é um calorímetro. O que acontece? O calorímetro, ele é um recipiente termicamente isolado, tá? Ele evita a troca de calor entre o conteúdo que está dentro dele e o meio externo. Em princípio, né, o calorímetro ideal não deveria trocar calor com os corpos no interior. Mas na prática isso não ocorre, tá? Então, idealmente, dentro dele, os corpos não poderiam trocar calor, mas trocam, tá? O que acontece é que o corpo dentro do calorímetro não troca calor com o meio externo, tá? Bem, troca de calor. O que eu tenho aqui na troca de calor? Eu tenho um sistema que eu tenho 2 ou mais corpos. O que acontece? Eles vão trocar calor até entrar em equilíbrio. Então, o calor cedido mais o calor recebido tem que ser igual a 0. Então, eu posso ter 1, 2 ou mais corpos. O que acontece? Eu posso ter, por exemplo, um copo. Isso acontece muito em casa. Eu tenho um copo de água. A água ela não está gelada quando eu quero. Ela está à temperatura ambiente. Eu pego um pedaço de gelo, né, um cubo de gelo, coloco dentro desse copo de água. O que vai acontecer?
o gelo e a água, eles vão trocar calor. Nesse momento, o gelo ele vai derreter, né? Ele vai passar do sólido para o líquido, ele está trocando calor ali com a água até que o gelo e a água entrem em equilíbrio térmico, tá? Então, eles estão trocando calor. Aqui, gente, eu tenho um exemplo. Eu vou ler com vocês e vou fazer esse exemplo. Um bloco de massa de 2 kg, ao receber toda a energia térmica liberada por 1000 gramas de água, que diminui a sua temperatura de 1 grau Celsius, sofre um acréscimo de temperatura de 10 graus Celsius. Ele quer saber o calor específico do bloco em caloria grama grau Celsius. Adote o calor específico da água como 1 caloria grama grau Celsius. Gente, a unidade é muito importante, tá? Aqui, ele quer em caloria grama grau Celsius. Então, o seu calor específico, ele tem que estar em caloria grama grau Celsius. Sua temperatura tem que estar em graus Celsius. E a sua massa tem que estar em grama. Repara, a massa da água está em grama, mas a massa do bloco está em quilograma. Então, eu tenho que passar para grama antes de fazer a conta. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente fazer. Vamos lá. Lembra a troca de calor? Eu vou ter meu calor recebido é igual ao meu calor cedido, tá? Gente, quem vai receber? Ele falou que o bloco de massa, ele recebe toda a energia. Então, aqui é o bloco. Então, eu lembro que, vou anotar aqui, quantidade de calor sensível é massa vezes calor específico vezes ΔT. Deixa eu destacar essas duas fórmulas, que é o que eu vou usar. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou igualar o calor sensível do bloco com o calor sensível da água. Então, quem recebe é o bloco. Então, vai ser a massa do bloco vezes o calor específico do bloco vezes a variação de temperatura do bloco. Vai ser igual a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura da água. Vamos lá. A massa do bloco. Massa do bloco, ele deu 2 kg. Tem que passar para grama. 2 kg são 2.000 gramas. Calor específico do bloco é o que eu quero. E a variação de temperatura dele, ele deu que é 10. Ele falou que o bloco ele sofre um acréscimo de temperatura de 10. Então, a variação é 10. Massa da água, 1.000. Calor específico da água, 1. E a variação de temperatura, ele também deu 100 gramas de água, que diminui a sua temperatura em 1 grau Celsius. Agora é só fazer conta. Aqui vai ficar 1, 2, 3, 4, 20.000. Calor específico do bloco é igual a 1.000. Então, o calor específico do bloco vai ser 1.000 dividido por 20.000. Corta aqui os zeros, ó, 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. Meu calor específico do bloco é 1 dividido por 20. Então, o calor específico do bloco é 0,05 caloria por grama grau Celsius. Essa é a resposta, gente. A conta em si, ela não é complicada. O mais complicado aqui é a interpretação da questão. Então, façam com calma, tá? A resposta é letra D. D de dado. Ok? Vamos lá. Vamos seguir em frente. Mudança de estado. O que seria a mudança de estado? Lá, há muito tempo atrás, vocês já estudaram, né, que você tem mudanças de estados físicos. Ou seja, você tem o sólido, líquido e gasoso e tem essas transições do sólido para o líquido fusão, do líquido para o gasoso vaporização ou ebulição, gasoso para o líquido condensação, líquido para o sólido solidificação e tem o do sólido para o gasoso, que é a sublimação, do gasoso para o sólido, que é a sublimação também. Mas por que eu estou falando isso?
eu tenho outro calor, lembra? Calor sensível e tenho o calor latente. O calor latente, ele não vai variar a temperatura enquanto estiver transmitindo esse calor, porém vai ter mudança de fase, tá? O que seria o meu calor latente? Seria isso aqui, ó. O calor vai ser igual a massa vezes o L. Gente, o L é meu calor latente da mudança de fase. Então, eu estou mudando do sólido para o líquido. Então, aqui ó, é calor latente de fusão. Eu estou mudando do líquido para o gasoso. Então, aqui é calor latente de vaporização. E isso ele vai te dizer qual é a fase que está sendo mudada. Aqui tem um exemplo, vou fazer com vocês. Mas isso é muito importante, tá? Lembrem que durante a troca de calor do calor latente, não tem variação de temperatura, só tem mudança de fase. Então, vamos lá. Qual a quantidade de calor necessária para que 1 litro de água vaporize? Tá vendo? Ele falou vaporize. Então, eu estou mudando de fase. Ele te dá a densidade da água e te dá o calor latente de vaporização da água, que é isso aqui. Deixa eu apagar aqui para fazer. Primeira coisa que eu tenho que fazer ele falou que eu tenho 1 litro de água. Gente, a unidade é muito importante. Antes de começar qualquer questão, ver se as unidades estão batendo. Então, ele falou que eu tenho 1 litro de água. Só que ele disse que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Gente, centímetro cúbico também é uma unidade de volume, assim como litro. Então, se eu tenho litro e centímetro cúbico, eu não posso fazer conta. Então, eu vou passar 1 litro para centímetro cúbico. Então, eu vou destacar aqui, ó, 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, que é igual a 10 ao cubo, ou seja, 1000 centímetros cúbicos, tá? Agora sim, agora eu vou fazer. Meu calor latente é a massa vezes o calor latente de vaporização. Professora, mas eu não tenho a massa. Não, não tenho. Como que eu vou achar? Tem que lembrar que densidade é massa sobre volume. Então, minha massa vai ser igual a densidade vezes volume. A massa vai ser densidade é 1. Volume, ó, agora não é mais 1 litro, é 10 ao cubo. Aqui é 10 ao cubo. Então, a minha massa é 10 ao cubo, ou seja, 1000 gramas, tá? Está em gramas. Agora, eu vou calcular o meu calor. Meu calor latente vai ser massa vezes o calor latente de vaporização. Minha quantidade de calor latente vai ser a massa, que é 1000, né? 10 ao cubo, vezes o calor latente de vaporização. Bem, aqui agora é só. O que significa esse 10 ao cubo? Alguém lembra? Quilo, né? Então, meu calor latente é 540 quilocaloria. Está em caloria, porque lembra que eu falei da unidade? Se aqui está em caloria, grama, então minha quantidade de calor ela tem que dar em caloria, tá? Bem, vamos seguir. Propagação de calor. O que seria propagação de calor? O meu calor ele vai se propagar, ou seja, ele tem fluxo, ele vai fluir entre os corpos. Então, eu tenho esses 3 processos: condução, convecção e irradiação. A primeira coisa, eu tenho que saber o que seria fluxo de calor. O que é meu fluxo? Gente, fluxo é qualquer coisa que passe, né, por um determinado tempo. É igual ao fluxo de trânsito. É um monte de carro passando por um lugar por um determinado tempo. Então, aqui eu tenho meu fluxo é minha quantidade de calor que eu passo por um determinado intervalo de tempo. Isso que é fluxo, tá? Condução térmica. O que seria a minha condução térmica? É o processo pelo qual é transmitido, né? O calor ele vai ser transmitido de uma extremidade à outra do meu objeto, passando de molécula por molécula. A condução, eu estou encostando, né? Então, comecei a esquentar essa ponta.
As moléculas dessa ponta, elas começam a esquentar, vão esquentando, 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 até chegar aqui nessa extremidade. É o exemplo, quem nunca fez isso, botou a panela no fogo, botou lá a comida para fazer, pegou a colher que você estava mexendo, a sua colher era de metal. O que aconteceu? Você deixou ele encostado na panela, foi fazer qualquer coisa. Quando voltou para pegar a colher, queimou a mão. Por quê? Enquanto a panela estava ali no fogo, ela estava esquentando. Você colocou a sua colher em cima da panela que já estava quente. Por condução, o calor da panela se propagou para a colher. Então, a colher também esquentou. Então, isso aí, gente, é condução térmica. Repara que eu falei sobre sólidos. Condução térmica, gente, é em sólidos, tá? São objetos sólidos. Aqui eu tenho a lei da condução térmica, que é a lei de Fourier. Não costuma cair muito, mas é interessante saber que o meu fluxo, ele vai ser uma constante, né, um coeficiente, vezes a área do meu objeto, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura do meu objeto. Mas o que é importante você saber? Que esse K aqui, ó, que é meu coeficiente, ele depende do meu material. Eu tenho materiais que são bons condutores de calor e tenho materiais que são péssimos condutores de calor. Por exemplo, o metal, as coisas de metal são ótimos condutores de calor, tá? Convecção. Gente, a convecção, diferente da condução, ele é em fluidos e gases, tá? O que seria isso? Todo mundo já colocou alguma água para ferver uma vez na vida. O que acontece com a água fervendo? Eu vou aqui, ó, ferver uma água. Embaixo, a minha água ela vai começar a esquentar. E essa água que vai começar a esquentar, ela tende a subir para a superfície. E a água que está em cima, que ela está mais gelada, ela tende a descer. Aí eu crio um ciclo, né? Que seria isso aqui. A gente chama isso de convecção. É o processo pelo qual o calor, né, é transmitido de uma região para outra através do transporte de matéria. Então aqui, gente, além de transportar energia, eu transporto matéria. Na condução, eu só transporto energia. Aqui eu transporto energia e matéria. Só ocorre em líquidos e gases. A convecção ocorre devido à diferença de densidade, tá, dos líquidos, que surge em virtude do aquecimento ou resfriamento. Para pensar por que a gente bota o ar-condicionado em cima. Vocês já viram que raramente seu ar-condicionado vai estar embaixo? Por que o ar-condicionado está em cima? Por causa da convecção, tá? Ele vai esfriar o ar em cima, o ar frio, ele vai tender a descer, o ar quente vai tender a subir. E assim ele vai resfriando o meu ambiente, tá? Radiação térmica. Radiação térmica, nós estamos expostos à radiação térmica o tempo inteiro, né? Que também é proveniente do Sol. São ondas eletromagnéticas, tá? A irradiação ou radiação é o processo pelo qual há transporte de energia, tá? Eu não transporto massa. Não tem transporte de matéria, não tem necessidade de meio para se propagar. A diferença dessa para os outros dois é que tanto na condução quanto na convecção eu preciso de material, né? Sólido, líquidos e gases. Aqui não, aqui ele se propaga através do vácuo, tá? Ondas eletromagnéticas, elas se propagam através do vácuo. E aqui eu tenho um exemplo, que não é só o exemplo do Sol, porque a gente só lembra do Sol, mas aqui ó, eu tenho a fogueira e tenho aqui as minhas ondas que estão chegando através da propagação, né? Chegando nas minhas mãos. Isso aqui é um exemplo de radiação, tá? Aqui ocorre através de ondas eletromagnéticas. Gente, ondas eletromagnéticas é ultravioleta, infravermelho, tem vários tipos, raio-x. Galera, essa foi a aula de hoje, tá? Assista a próxima aula, coloque seus nomes nos comentários e principalmente façam os exercícios, tá? Não esqueçam. Beijinho, até a próxima aula.